Gente, nós vamos seguir com um tema muito relevante, um tema que reúne resistência e estratégia. Bom, ser prefeito ou ser vereador numa cidade brasileira hoje é gerir sob pressão constante das chamadas pautas-bomba e também da judicialização. Bom, vamos discutir ações coletivas e a força da união das regiões, a união dos municípios para proteger o erário público e garantir a autonomia da gestão municipal. Então, eu quero convidar ao palco agora Fred Guidoni, presidente da PM e com vasta experiência em municipalismo, que governou tão bem a nossa Campos do Jordão. Não temos força. Unidos, somos imbatíveis. Pessoal, vamos lá. Eu quero fazer um convite aos prefeitos e às prefeitas, líderes municipalistas que estão ali no cafezinho, que já tomaram um café, que possam voltar para cá, porque nós vamos discutir um assunto que é fundamental para a vida dos municípios nos próximos anos orçamentário. A minha obrigação aqui como ex-prefeito, como liderança municipalista, como presidente da Associação de Municípios, é trazer uma realidade triste que se aproxima para os gestores públicos locais daquilo que está acontecendo para muito além do gabinete de cada prefeito ou prefeita ou da cidade que você administra. E por que estou dizendo isso? Porque a gente, diversas vezes, e na maioria das vezes, é afetado, Gustavo, você sabe disso que foi prefeito, por ações que não acontecem ali na nossa Câmara Municipal tão somente, que não acontecem só na Assembleia Legislativa, com o ordenamento estadual, mas que muitas e na maioria das vezes acontece lá em Brasília, sem ninguém ficar sabendo, e muitas vezes de madrugada, mas que quando você acorda, o teu orçamento está impactado sem você saber. E aí, rapidamente, pode colocar o meu tempo para andar aqui também, os mesmos 20 minutos que colocou para todo mundo, que eu vou tentar cumprir, porque essa que a gente chama de pauta-bomba, está acontecendo todo santo dia lá em Brasília, e muitas vezes me causa uma certa estranheza e tristeza, que São Paulo, com toda a força política que tem, com toda a pujança que tem, fica de fora dessas discussões, subrepresentado por conta de número de deputados federais que nós temos, 70, que é muito aquém do que nós deveríamos ter em razão da população que o nosso Estado tem e da contribuição que o nosso Estado tem para o PIB. E o que é pior, que prefeitos e prefeitas, às vezes, e não estou aqui generalizando, porque tem muitos que não viram as costas para essa discussão, se esquecem de participar dessa luta municipalista tão importante, Sussumi, que a associação faz, liderando esse movimento aqui em São Paulo, e esquece que isso vai impactar a sua vida negativamente. Quando impacta positivamente, também esquece que a luta nasceu do associativismo, que foi feita não por um, mas pela união de todos, que é o que esse videozinho está dizendo aqui. E vamos lembrar dos 1% a mais do FPM, que o Paulo Ziulkowski, nosso grande líder municipalista, lá na Confederação Nacional dos Municípios, da qual eu faço parte como vice-presidente, representando cada um de vocês, tanto lutou. E nós estamos lá com uma PEC, que é a 25, para ver se a gente consegue mais 1,5% do FPM. Vamos lembrar que hoje a gente fica com 25,5% de FPM de repasse. 1,5% representa quase 12 bilhões a mais de recursos para os municípios do Brasil, para os 5.570 municípios. E desses 12, 5 bilhões quase vem para São Paulo, para ser redistribuído entre as cidades paulistas. Isso é legal? É bacana defender? É, mas nós temos que lutar contra isso daqui, gente.
O que está acontecendo hoje lá em Brasília? Se alguém puder passar para mim aqui, eu agradeço. O que a gente está chamando de pautas bombas e vão impactar os municípios em quase 22 bilhões de reais em despesas e que ninguém está vendo e vai comprometer o orçamento dos senhores e das senhoras daqui para frente. Olha o que está acontecendo lá em Brasília. Vamos lá. Você tem inúmeras ações de pisos sendo votadas lá, sem a nossa participação, sem que prefeitos sejam ouvidos do que isso vai impactar na vida das cidades. Ninguém aqui é contra servidor público ganhar bem. Ninguém aqui é contra a categoria, pode começar a subir para a gente que a gente vai mostrando. Ninguém aqui é contra médico, enfermeiro, professor, gari, dentista, ter um salário mais digno e melhor. A pergunta que a gente faz é, se eles aprovam lá o piso dos médicos e dentistas, que impacta a gente aqui em São Paulo em 1 bilhão e 800 milhões de reais nas contas públicas, quem é que vai dar a diferença desse recurso? Quem é que vai complementar esse recurso? Ou o Irineu vai ter que vir aqui em Cedral, abrir o caixa dele da fonte 1 e pagar essa diferença lá para os seus médicos e dentistas que prestam serviço na sua cidade aqui em Cedral. Essa é a realidade que nós estamos debatendo e brigando lá em Brasília. E por que eu disse que me causa estranheza? Quando a gente convoca a mobilização lá em Brasília, São Paulo é o estado que tem a menor participação na mobilização. Está cheio de prefeito indo para Brasília pedir emenda. Lotado, batendo na porta de deputado, 500 mil, 200 mil, 1 milhão, como se emenda fosse resolver esse tipo de problema. Não vai. Emenda é um buscopan para quem está com pneumonia. Não vai resolver absolutamente nada. Vai te resolver o problema pontual daquela obra ou daquele serviço, mas não vai estruturar a sua gestão pública quinquenalmente, decenalmente, para que você tenha uma cidade organizada. Vamos passar que eu quero mostrar mais para vocês. Ó, piso de profissionais de educação básica. Está sendo aprovado lá. Vai impactar mais 2 bilhões e meio São Paulo. Vamos para o próximo. Agentes comunitários de saúde com paridade e integralidade, mais 11 bilhões de impacto em São Paulo. Aposentadoria especial de agentes comunitários. Gente, desde 1988 não tem categoria que entra na Constituição com aposentadoria especial. Está sendo criado em Brasília para os agentes comunitários de saúde e agente comunitário de endemia. Nada contra. Quem é que vai dar 20 bilhões de reais para a gente pagar essa conta? Vamos avançar. E aí você tem piso de garis, insalubridade para toda educação que, se aprovado, começa a valer a partir desse ano na folha da educação de cada uma das prefeituras, jornada de 30 horas, perda de arrecadação por conta do IR, nós perdemos essa briga lá, tentamos botar na tributação das BETs, os municípios ficaram sem nenhum real de imposto na arrecadação das BETs, foi tudo para o governo federal e nós perdemos quase 9 bilhões de reais, São Paulo 1 bilhão de reais no imposto de renda retido na fonte, com a história da isenção até 5 mil. Vamos lembrar como é que o FPM é composto? De IPI e IR. Vamos lembrar que esse dinheiro ficava na conta dos municípios e não fica mais. Você não retém mais esse dinheiro. Isso vai te trazer prejuízo no orçamento. Então eles estão aumentando despesa, pode avançar? Eles estão aumentando despesa todo dia na conta dos municípios e não estão dizendo de onde sai o dinheiro. O que para nós é um crime fazer isso com os municípios, porque os municípios já estão até aqui de responsabilidade e obrigação e não têm a contrapartida arrecadatória suficiente para fazer frente a tanta responsabilidade. E é ali, nas cidades, que se faz educação, é ali que se faz saúde pública, é ali que se presta serviço à população, não é lá em Brasília. Então, quando a gente vê na televisão os políticos de alto escalão falando de mais Brasil e menos Brasília, é disso aqui que nós temos que falar, ó. Mais Brasil é parar de gerar despesa para os municípios e colocar dinheiro na mão do gestor público local para administrar a cidade e não fazer despesa com o caixa público dos municípios. E nós precisávamos ter todos os prefeitos que estão aqui, os mais de 60 prefeitos que estão aqui, deveriam estar sentados aqui ouvindo isso, porque eles serão diretamente impactados.
Essa é a obrigação da PM. Nós viemos até aqui hoje, não só trazer problema de 22 bi que vai nos impactar com essa legislação e muito mais que está acontecendo lá em Brasília. Nós viemos trazer solução com a reforma tributária, que o Gustavo vai falar daqui a pouquinho. Nós vamos trazer solução com a securitização da dívida ativa, que é complexa. Falou aqui o professor Kerbs, 2 anos da lei em vigor, prefeitura nenhuma do estado de São Paulo, se eu estiver enganado, Kerbs, colocou em pé uma operação de securitização da dívida ativa, dada a complexidade. E tem lá dinheiro novo para ser explorado. Vamos avançar. Essas pautas estão lá, vamos para a próxima. Elas estão acontecendo na Câmara e no Senado ao mesmo tempo. Vamos avançar. Tudo isso daqui que está passando está disponível nos nossos sites, nos nossos redes de comunicação da APM, para que vocês tenham consciência de cada uma. Vamos avançar por causa do tempo. Tudo isso aqui tem um resumo, tem qual é a lei, aonde está, qual é o impacto, como é que ela vai chegar no seu orçamento e o cálculo individualizado por cada uma das cidades do senhor e da senhora. Vamos avançar. Jornada de 30 horas, já falei, vamos avançar. Adicional de salubridade, já falei. Piso dos profissionais, piso de limpeza urbana, piso de médico. Lá na Câmara, a mesma coisa, piso de garis, vamos avançar. Está aí, piso de médico na Câmara também, vamos avançar. O que é legal? Pode ir passando, vamos embora. Lá no Senado a mesma coisa, está aí, tudo está disponível, eu não vou ficar falando um por um, porque é chato pra caramba, mas eu vou falar do seguinte: é um ano legal para o Congresso Nacional aprovar essas pautas super bacanas para a sociedade. Eu não sou contra. Só que ninguém aqui está passando a mão no telefone ligando. Eu não vou generalizar, tem muita gente fazendo. Nós precisamos fazer mais. Ligar para os nossos deputados federais de São Paulo e dizer: meu, o que você está votando contra a gente? Porque eles não vão votar contra a categoria nenhuma piso lá em Brasília. Ao contrário, eles vão votar o piso e dizer: nós demos para vocês mais ganho, mais salário, melhor remuneração. E quem que vai pagar essa conta? Somos nós. Na verdade, eu não, porque eu já sou ex-prefeito. São vocês que estão na gestão pública atual e que vão pagar essa conta toda que a Câmara e o Senado estão aprovando. Então, quando a gente pedir, passar um SMS, ligar para os prefeitos, mobilizar reuniões como essas, a gente precisa da força de São Paulo, e essa força vem através do associativismo. Gente, ninguém vai conseguir vitória lá em Brasília sozinho. Eu brinco, quando eu volto das mobilizações, a Gi sabe disso, porque ela está lá na confederação assim como eu volto de lá às vezes entristecido, porque eu vejo o pessoal do norte, do nordeste e do sul do Brasil, eles vão em bando, faz a mobilização, vocês já viram, quem já foi a Brasília viu, eles estão em 30, 40, 50 e acabam levando de São Paulo aquilo que nós podíamos deixar aqui. E não estou aqui brigando com os nossos estados irmãos, só estou dizendo que nós precisamos fazer a mesma coisa. A gente precisa ter a força de São Paulo garantindo que nessas políticas públicas criadas pelo Senado e pela Câmara, nós estejamos atendidos com a contrapartida financeira necessária. Vamos lembrar que uma luta da Confederação Nacional dos Municípios, apoiada pela PM, no ano passado nós conseguimos aprovar uma legislação importante que proibia que o Congresso Nacional aprovasse novos programas para os municípios sem dizer de onde sai o dinheiro. Isso não está sendo respeitado, vocês estão vendo aqui. O pessoal continua aprovando programas e projetos sem dizer de onde sai o dinheiro. Então nós temos aí que continuar essa luta, a gente precisa voltar em Brasília toda semana, vai ter uma mobilização forte lá em fevereiro, novamente, nós vamos passar para o WhatsApp de cada um de vocês, para que a gente esteja lá lutando por essa pauta. Vocês vão ouvir aqui o pessoal da reforma tributária falar o que vai acontecer com a cidade de cada um de vocês na sequência. Gente, tem muita coisa acontecendo, e vamos seguir um pouquinho. Tem mais aqui, ações coletivas. Quanto dinheiro os municípios perderam ou deixaram de arrecadar por conta de pagamento indevido, repasses irregulares? O que nós da associação fizemos? Ingressamos com diversas ações coletivas. Eu não sei se está disponível aí para o pessoal colocar na tela. Se tiver, pode colocar. Está lá disponível. Vamos mostrar aqui que eu tenho 8 minutos só. Não precisa videozinho não, vamos direto para a ação coletiva. Eu vou mostrar para vocês as ações que nós já ganhamos. O que é uma ação coletiva? Imagina que você, município, pode entrar com uma ação contra o governo federal
para ter de volta um dinheiro que foi descontado indevidamente da sua cidade. Aqui a gente entra coletivamente. Todos os municípios associados podem se beneficiar das vitórias que a associação tem nas ações. Mas a lei 14.341, ela é clara. Você não pode ser sócio, não ser sócio e se beneficiar. Ou seja, você não pode ir no clube não sendo sócio e usar a piscina. Você tem que pagar lá a sua contribuição da associação. É isso que a lei disse. E por que ela disse isso? Porque ela quer fortalecer justamente o resultado coletivo. Porque o legislador entende que juntos a gente consegue um resultado melhor. Então tem diversas ações, vamos passar. Tem diversas ações aqui, ó, previdenciária próxima. Pode passar. Fundef próxima, pode passar. Aqui está explicando o que é a ação, como ela está, que estágio ela está, que vara ela está, se já ganhou, se não ganhou, pode avançar. Retenção de 15% da Previdência, pode passar. Gás e petróleo, royalty, uma discussão antiga, pode passar. Fundeb, ação nova, pode passar. IRRF, tema 1130, quero dar uma paradinha aqui, 1 segundo só, antes da gente avançar. Quem é que sabe o que é isso? Então, vou contar para vocês. Quando eu era prefeito, lá no ano 2014 e 15, houve uma normativa que disciplinou que os prefeitos tinham que recolher o imposto de renda dos servidores, dos serviços públicos, devolvendo para a União. E a gente dizia o seguinte, está errado, isso pertence ao município, está na Constituição, é tributariamente receita municipal, é uma parte do IR que pertence às cidades. E nós fomos brigando, e o STF se posicionou no tema 1130, dizendo exatamente o quê? Opa, está errada a União. Esse dinheiro não é da União, esse dinheiro pertence aos municípios, fixa o prazo de 5 anos para prescrição, para quem cobrar de volta, quem não cobrou perdeu. Tem milhares de milhões de reais para serem recebidos de volta dos municípios com prazo prescricional quinquenal. O que significa que eu estou falando hoje aqui, em janeiro, virou o mês, fevereiro, o prefeito que não entrou, ingressou, não reclamou, já perdeu mais um mês, já passou 1 ano e meio. Quem é que está se beneficiando desse daqui? Os municípios associados que ganharam a ação e estão repercutindo o tema nas suas cidades. Nós estamos com os nossos advogados aqui fora da associação, orientando cada um dos prefeitos que queiram aderir a essas ações para trazer de volta todos esses recursos que são direitos dos municípios, tá certo? E nós ingressamos com ações coletivas. A associação, se utilizando da Lei 14.341, que é a Lei das Associações, em benefício dos municípios de São Paulo, ingressou com as ações coletivas para trazer esses recursos de volta. Vamos avançar. Pode seguir. Olha lá, ó, tabela SUS, revisão, pode seguir. Tudo que vocês já conhecem, tá? Bom, condição essencial. É minha missão aqui como presidente da associação falar. Se você não for associado, você pode aderir? Não pode. E se você distribuir a sua ação hoje, ela vai percorrer todo o trajeto, quando você ganhar, muito provavelmente você vai ter nada para receber por conta do prazo prescricional. Então nós estamos chamando a atenção dos gestores, tem uma tabela ali fora com os nossos advogados, o que cada cidade tem a receber de volta, não percam essa oportunidade, tá certo? É fundamental que vocês tenham a consciência de que a associação está aqui para isso, a confederação está aqui para isso, para auxiliar esse trabalho que vocês individualmente não têm obrigação de fazer, mas que nós que fomos prefeitos, assim como vocês que estão no cargo, sentem na pele a dificuldade que é governar sem ter a contrapartida financeira adequada. E a Associação Paulista de Municípios, há 77 anos faz isso, é a associação mais antiga do Brasil. Ela tem a legitimidade e a história suficiente para poder fazer essa defesa em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Estado de São Paulo. E nós não estamos aqui falando de partido A, partido B. Nós não estamos aqui falando da ideologia A, da ideologia B. Nós não estamos falando aqui do candidato A, do candidato B. O que a gente está falando aqui é de municipalismo, é de defender que as cidades do nosso estado e as cidades do Brasil
garantam, tenham e recebam o devido respeito da União e do Estado. Nós temos que ser respeitados, porque somos nós, prefeitos, que aplicamos diariamente as políticas públicas de Estado em cada uma das cidades. Nós temos que ter essa consciência e saber a força que nós temos para fazer essa luta de maneira conjunta.